Então vamos dar continuidade à nossa série de leitura comentada do livro dos Proto-Austríacos a Menger, que é dessa vez o capítulo 10 do pensador Hermann Heinrich Gossen, que viveu entre 1810 e 1858. Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos falar sobre ele. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio, para quem não viu na intro. Este é um canal de viés austro-libertário, falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, o vídeo de hoje é para continuar a leitura comentada do livro dos Proto-Austríacos a Menger, dessa vez o capítulo 10 de Hermann Heinrich Gossen, que viveu entre 1810 e 1858. Mas, antes de entrar no assunto do vídeo, alguns avisos iniciais. Primeiro, por que eu estou usando esse gorro de Papai Noel? Porque hoje é 25 de dezembro, pelo menos hoje para vocês que estão vendo o vídeo, para mim ainda não é, porque esse vídeo está sendo gravado antes. Então, Feliz Natal aos meus seguidores, que tenha sido uma boa ceia de Natal aí para vocês, que o dia tenha sido bem legal aí para vocês também. Esse vídeo aí vai sair por volta das 7 da noite, então vai sair já no finalzinho do Natal. Espero que tenham curtido bastante, se divertido bastante. Deixa aí nos comentários aí como é que foi seu Natal. Foi legal, foi bacana? Passou sozinho, passou com a família? Como é que foi? Deixa uns comentários aí também. E sobre a intro do canal, vocês devem ter notado que mudou um pouquinho, né? Coloquei o novo logo lá do canal, porque, né, enfim, não fazia sentido eu ficar com a vinheta com o logo antigo, com o logo novo no canal, então mudou a identidade visual na vinheta, então tá tudo alinhado agora, bonitinho. Fica melhor assim. Sobre o vídeo em si, isso aqui é uma leitura comentada, será o capítulo 10 do livro, então se você chegou aqui no canal pela primeira vez, primeiro eu agradeço você por ter vindo aqui no canal, se inscreve, fica aí, é muito importante, ajuda a engajar o canal, aumentar o número de inscritos, dá uma curtida aí também nesse vídeo, mas eu sugiro que você volte aqui depois para assistir. Depois de fazer o quê? Aqui na descrição, aqui embaixo no vídeo, tem a playlist dessa leitura comentada do canal, dessa série da leitura comentada. Recomendo que você vá lá e faça o favor de assistir desde o primeiro vídeo. Porque aí é mais fácil, você vai pegar toda a questão do vídeo e tal. Aqui já, da série, né? Aqui já está caminhando para o final, são os últimos 5 vídeos. Vão ter esse aqui do Gossen, né? Que vai ser o vídeo de hoje. Mais 3 do Gustavo de Molinari e depois o vídeo do Calmenger. E aí acabou a série, basicamente. Não vai ter mais vídeos dela, vou dar entrada na outra parte da série. Que será a leitura comentada do Ação, Tempo e Conhecimento. Para quem está acompanhando a série já sabe o que vai acontecer. Né? Então, por isso que eu digo, acompanha a série lá na playlist. Se você quiser baixar o livro, tem um link de um site aqui para download. Não é geralmente os links que eu deixo, né, que é do Mises ou do Instituto Rotary Brasil. É um site alternativo, mas pelo menos nesse link está tudo certo. Eu testei, não tem vírus, não tem nada, então baixa lá. Ou se você quiser comprar o livro, você pode comprar na Amazon também, que está aí disponível na descrição também. É só comprar lá, já está direto na página do livro, só adicionar no carrinho lá e pagar da forma que você quiser. Não sou afiliado da Amazon, mas se a Amazon quiser me patrocinar algum dia, tamo junto, eu aceito aí, tá tudo certo. Bom, feito esses avisos iniciais aí também, muito importante você seguir o canal nas redes sociais também, muito importante. Ajuda a engajar em outras plataformas, ajuda a aumentar o alcance lá e aumenta o alcance aqui, então né, uma ajuda a outra. Se você quiser contratar thumbs tão bonitas quanto essas desse vídeo, perdão, você pode contratar a Ana, que é minha designer de thumbs e também cuida do meu Instagram, então já é mais um motivo para você ir lá no Instagram para ver, tipo assim, pô, quero ver um portfólio do trabalho dela, do quão bem ela trabalha. O Instagram dela. Meu Instagram, né, no caso, que é ela que administra. Então você vai lá e vê as artes, a parte visual, tudo mais, tudo que tá lá, exceto tipo alguns memes ou outro que eu pego da internet, mas geralmente tudo que tá lá é ela quem faz, então né, o trabalho dela é muito bom. Agradeço muito, então vão lá na descrição. Outra coisa também, na descrição tem os meios para apoiar o canal financeiramente, você pode apoiar através de doações de Bitcoin, Lightning ou Nano, que são os meios de criptomoeda, ou você pode mandar um pix mesmo para o canal, que é o contato.libertario013@gmail.com. Ajude o canal financeiramente de qualquer meio que você puder. Fico agradecido por isso. Manda, sei lá, um pix aí, tipo, Feliz Natal, aí é da hora. Agradeço quem puder ajudar. E você também pode ajudar o canal de outra forma, que é comprando dos parceiros do canal. Além da Ana, que é designer de thumbs, né? Eu só divulgo ela porque ela trabalha aqui para mim, então confio no trabalho dela. Então, contrate ela também. Tem o Nathan, que é o nosso parceiro aqui que divulga a escola de inglês, a Make Easy English. É um libertário também, então você vai aqui na descrição, clica no link aí direto pro chat do WhatsApp, vai cair lá no contato direto dele lá com a empresa, né? Troca uma ideia, fala, pô, o Caio falou que tem uma condição especial lá, vim pelo Libertário 013, então ele vai te dar um desconto, ajuda a gente também aqui do outro lado. Tem também a Loja da Liberdade, se você quiser presentear alguém nesse Natal, você pode comprar
camisetas, canecas ou casacos na loja da Liberdade. Usando o cupom Liberdade5, que está tanto aqui na descrição quanto no comentário fixado, você garante 5% de desconto em toda a loja. Então, sem mais delongas, vamos entrar aí finalmente na leitura comentada, feita essa longa introdução. Como sempre, né, a estrutura padrão do livro, o professor começa com o tópico 1, que é a introdução. Né? Então, vamos lá. O prussiano Hermann Heinrich Gossen, 1810-1858, não foi propriamente um proto-austríaco, a não ser no sentido que é frequentemente considerado como o primeiro a elaborar uma teoria geral da utilidade marginal em 1854, o que não é pouco. Mas também não corresponde inteiramente à verdade, porque, embora por um método diferente do que o seu, o catalão James Balgra Iogaras chegara à mesma descoberta 10 anos antes, em 1844, que foi o assunto do vídeo anterior. Então, acompanha o vídeo anterior, por isso que eu falo, acompanha sério, porque senão você vai ficar perdido. O livro de Gossen está em alemão aqui, vou ler a versão em português. Desenvolvimento das leis de trocas entre os homens. Foi publicado em 1854 em Brunswick. Nele, o autor, sem qualquer modéstia, afirmava que era o resultado de 20 anos de meditação e representava para a sociedade humana o que Nicolau Copérnico, 1473-1543, havia feito na fundação das leis da física do universo, das leis físicas do universo. Atribuiu à confusão que existia na doutrina econômica a ausência de tratamento matemático, já que, segundo sua visão, lidar cientificamente com as forças complicadas requer o uso da matemática, mas sugeriu que, enquanto não fosse possível medir quantidades absolutas de satisfação, as comparações poderiam ser feitas por princípios geométricos, e assim as medidas de quantidades desconhecidas poderiam ser estabelecidas, tais como as distâncias eram calculadas em astronomia. Pode-se dizer que seu livro é uma tentativa de colocar a economia numa base exata, matemática. Por essa razão, Gossen é considerado por muitos como o fundador da economia matemática. Pouco austríaco, não? Ele era meio pretencioso, tá? Falar que ele é o Copérnico das ciências sociais, da ciência econômica, né? O cara era meio over, né? Ele pensava muito acima dele, mas o cara ficou 20 anos estudando para isso, né? Então, vamos lá. O livro em questão, né, que é o Die Entwicklung, acho que é assim que se pronuncia, um volume com 267 páginas, foi organizado em duas partes. A primeira dedicada à teoria pura e a segunda à teoria aplicada. Permaneceu desconhecido até 1879, quando foi redescoberto por Jevons, um dos caras que foi considerado o pai da Revolução Marginalista. Gossen, atacado pela tuberculose, morreu em 1858, extremamente decepcionado e certo de que suas ideias, que considerava com razão de alto valor, jamais fariam seu nome tornar-se famoso. E aqui é um fato curioso e trágico, tá? Os três últimos pensadores desse livro, que foram o Bastiat, o Urpia lá, que é o catalão, e o Gossen, os três morreram muito jovens e os três morreram de pneumonia. O Urpia, ele morre com 34 anos, se eu não me engano, deixa eu só ver aqui. Com 38 anos. O Gossen morre aos 48 anos e o Bastiat morreu aos 49 anos, então eles viveram muito pouco, né? 38, 48 e 49, né? Respectivamente. Foram pensadores que nasceram muito cedo e nasceram, né, e morreram muito cedo em suas vidas, né? Mesmo para os padrões da época, tá? A galera não vivia tão pouco assim. Ali a média de idade era mais ou menos 60, 65 anos, assim, estourando, a galera já estava indo jogar no Santos, né? Como a gente estava falando esse ano. Mas, enfim, vamos lá. Sua filosofia é essencialmente utilitarista e hedonista, mas seu grande objetivo é o de contribuir para uma soma maior de felicidade humana. Gossen desenvolveu uma lei de diminuição da quantidade de satisfação ou utilidade, fazendo uso de figuras geométricas comuns, como coordenadas, abscissas e curvas. A partir dessa lei, ele deriva os seguintes princípios conhecidos como leis de Gossen. Existe uma forma de apreciar cada satisfação, principalmente dependente da frequência de acordo com qual a soma de satisfação do homem atinge um máximo. Se for atingido esse máximo, a soma de satisfação será diminuída por uma repetição mais frequente, bem como uma menor frequência. A utilidade, tópico 2, né? A utilidade é, pelo menos, fracamente quantificada, o que importa que, em estado de equilíbrio, o agente vai alocar os gastos de forma que a relação entre a utilidade marginal e os preços, custo marginal de aquisição, seja igual em todos os bens e serviços. 3. Existe a possibilidade de aumentar a soma das satisfações da vida, mesmo sob as condições atuais, quando uma nova satisfação, por menor que seja, é descoberta, ou quando uma já conhecida é prorrogada. De acordo com Gossen, as coisas têm valor na proporção em que proporcionam satisfações, utilidades ou prazeres. Nesta base, os produtos podem ser divididos em três classes. Em primeiro lugar, aqueles que têm todas as propriedades para prover satisfações ou rendimentos
ou seja, os bens de consumo, ou Genosmittel, como eles os chamavam. Em seguida, vêm os bens de segunda classe, aqueles em que a falta de união de todas as propriedades para o gozo completo, como por exemplo, tubos e fornos e outros bens complementares. Finalmente, os bens de produção, como terra, máquinas, etc., que têm um valor indireto devido à sua capacidade de produzir bens das outras classes. Ele desenvolve uma teoria de imputação. Reparem que isso nos remete, embora um tanto remotamente, à teoria mengeliana da ordem dos bens. O que acabamos de escrever nos permite observar que esse desconhecido economista alemão antecipou muito do desenvolvimento recente na teoria econômica. O lado subjetivo do valor é enfatizado por ele. A ideia da utilidade marginal da determinação do valor também, e esta é posta em correlação com a margem de desutilidade. Sua classificação dos bens em diferentes ordens ou classes é sugestiva, como observamos, do pensamento de Menger. Não bastasse, contribuiu para o desenvolvimento de métodos matemáticos de apresentação. Talvez a falta de elegância, de modéstia e de clareza na exposição possa ser responsável por certo descaso que alimentaram por ele. As principais críticas a Gossen costumam ser dirigidas à ausência de um sistema de apresentação e um fracasso para lidar adequadamente com a questão dos preços de mercado. Tópico 2. Biografia de Gossen. Hermann Heinrich Gossen nasceu em Düren, na Renânia, em 7 de setembro de 1810 e morreu em Colônia em 13 de fevereiro de 1858. Publicou apenas uma obra, a tal obra citada aqui, que está em alemão aqui, não vou tentar ler. O desenvolvimento da lei, em português significa o desenvolvimento das leis das relações humanas e das consequentes regras da ação humana. Em 1854, e que desenvolve, com a ajuda da matemática, uma teoria abrangente do cálculo hedonista. Nesse trabalho, Gossen postulou pela primeira vez, antecipando Menger, Jevons e Walras, o princípio da utilidade marginal decrescente, e a partir desse derivou o seguinte teorema. Para maximizar a utilidade, uma determinada quantidade de um bem deve ser dividida entre os diferentes usos, de tal maneira que as utilidades marginais em relação aos preços de cada bem sejam iguais em todos os usos. Na literatura continental, o postulado é normalmente referido, como observamos, como a primeira lei de Gossen e o teorema como sua segunda lei. Gossen estudou em Bonn e até 1847 foi funcionário do governo da Prússia, como seu pai, George Joseph Gossen, 1780-1847. Após se retirar do serviço público, trabalhou até a morte vendendo apólices de seguros de vida. Antes de Gossen, uma série de teóricos, incluindo Gabriel Kremer, 1704-1752, Daniel Bernoulli, 1700-1782, William Foster Lloyd, 1794-1852, Nassau William Sr., 1790-1864, e Jules Dupuit, 1804-1866, tinham empregado ou afirmado a importância da noção de utilidade marginal. Mas Kramer, Bernoulli e Dupuit se concentraram em problemas específicos, Lloyd não apresentou qualquer aplicação e Sr., embora efetivamente tenha tentado desenvolver a teoria de forma mais abrangente, o fez em uma linguagem que tornou obscuras para a maioria dos leitores as aplicações da teoria. O livro de Gossen desenvolveu muito explicitamente as implicações teóricas gerais de uma teoria da utilidade marginal, de tal modo que William Stanley Jevons, um dos preceptores da Revolução Marginalista, mais tarde escreveu: é bastante evidente que Gossen me antecipou completamente no que diz respeito aos princípios gerais e métodos da teoria econômica. Até onde eu pude perceber, o tratamento da teoria fundamental é ainda mais geral e completo do que eu fui capaz de fazer. Então, um dos caras que é tido como o pai da Revolução Marginalista, o William Stanley Jevons, ele próprio admite, o Gossen, o cara mandou melhor do que eu, foi melhor do que eu. Então, ele admitindo que foi antecipado e superado. A despeito de sua importância, o livro lá, o tal, Die Antike Lung, não teve uma boa recepção. Primeiramente porque a escola histórica ocupava uma posição dominante na Alemanha. Para quem não sabe, a escola histórica de economia alemã, ela era a escola que dominava o pensamento na Alemanha. Depois ela foi basicamente sepultada pela escola austríaca, porque os austríacos, principalmente Menger e von Bawerk, da primeira geração, vamos dizer assim, eles dedicaram ativamente tempos da vida dele para poder refutar as teses da escola historicista alemã. Então ela acabou sendo sepultada pela escola austríaca de economia. As teses dela, a teoria da exploração, a teoria do valor do trabalho, tudo isso foi refutado pelos austríacos. Tá? Mas também devido ao seu estilo rigorosamente matemático, que outros economistas de sua época não entendiam ou não apreciavam.
Nota 124 aqui, é uma história curta do pensamento econômico, páginas 45 e 46. A citação daqui, tá? Da onde está isso aqui. Embora o próprio autor tenha declarado que seu trabalho é comparado ao de Copérnico, os demais não concordaram com essa comparação. Com isso, a maior parte das cópias do livro não foram vendidas e foram, subsequentemente, destruídas. Gossen permaneceu quase desconhecido até sua morte em 1848. 1858, na verdade, né? Tá errado aqui. E assim por muitos anos, até que Jevons o reabilitasse em 1879, reconhecendo o valor de sua obra. Mas seu nome aparece até hoje sem maior destaque, inclusive nos livros sobre a história do pensamento econômico, o que é certamente uma injustiça. Bom, tópico 3, o pensamento de Gossen. Hayek, na introdução aos princípios da economia política de Menger, pondera: as doutrinas da escola clássica haviam presumivelmente caído em tal descrédito que, aos interessados em problemas teóricos, já não serviriam de possível base para inovações. Nas obras dos autores alemães de economia política da primeira metade do século XIX existiam, no entanto, pontos de partida que possibilitavam nova evolução. Mas um dos motivos pelo qual a escola clássica jamais lograra criar raiz na Alemanha era o seguinte: os autores alemães de economia política sempre tiveram consciência da existência de certas contradições inerentes à teoria sobre o valor dos custos ou sobre o valor do trabalho. Partindo talvez das obras de Galliani e de outros autores franceses e italianos do século XVIII, conservara-se na Alemanha uma tradição que recusava separar totalmente o valor da utilidade. Do início do século XIX até os anos 50 e 60, uma série de autores, entre os quais Hermann talvez fosse o de maior destaque e influência, e Gossen, em pleno sucesso, permanecesse totalmente ignorado, tentaram combinar o conceito de utilidade com o de escassez, para esclarecer o conceito de valor. Assim chegavam, frequentemente, bem perto da solução encontrada por Menger. O grande débito da obra de Menger seria, pois, para com essas especulações que, para os economistas políticos ingleses da época, voltados mais para a prática, forçosamente pareciam fugas inúteis para o campo da filosofia. Um exame das notas explicativas de rodapé encontradas nos Princípios da Economia Política, de Menger, ou um exame do índice de autores anexo à presente edição de sua obra, revela o conhecimento extraordinariamente profundo que Menger possuía desses autores alemães, franceses e italianos, e quão ínfima é, em comparação, a influência dos clássicos ingleses sobre ele. Então, isso aqui é basicamente o Hayek declarando que o Menger era um cara que ele tinha muito conhecimento desses autores. Como a gente viu no capítulo do Galliani, por exemplo, o Menger cita o Galliani várias vezes no Princípios de Economia Política e várias vezes, todas elogiosas, né? E em comparação aos economistas clássicos, né, da escola clássica de economia, ele não era lá muito elogioso, porque ele tecia algumas críticas, né? Não assim, elogioso no sentido de dizer que estava certo, mas de tecer críticas. Não estou dizendo que ele xingava os caras. Estou dizendo que, tipo assim, ó, esse cara aqui tá certo, esse cara aqui tá errado, então o professor colocava o Galliani, por exemplo, que ele cita várias vezes dizendo que ele estava muito certo em muita coisa, como, tipo, positivo e, tipo, esse autor aqui tá errado, então, tipo, negativo. Basicamente isso. Mas vamos lá. É curioso que Menger não tenha feito nenhuma menção ao nome de Gossen em seu famoso livro, uma vez que Hayek sugere que Menger havia superado os outros dois cofundadores da teoria da utilidade marginal, no que diz respeito à profundidade de seu conhecimento da bibliografia especializada. Um conhecimento tão vasto que, pela reduzida idade do autor na ocasião da redação dos princípios, só poderia ser esperado de um apaixonado colecionador de livros, estimulado por Rocha, exemplo da erudição universal. E assim prossegue Hayek. Nele, Menger, entre parênteses aqui, existem, todavia, surpreendentes lacunas no índice de autores citados, o que explica basicamente a diferença do ponto de partida de sua pesquisa, em relação de Jevons e Walras. É significativo que Menger, na época em que escreveu os princípios da economia política, obviamente não conhecia os trabalhos de Cornut, autor no qual parecem basear-se, direto e indiretamente, os demais fundadores da economia política moderna, Walras, Marshall e possivelmente também Jevons. Ainda mais surpreendente é, porém, que Menger, nessa época, obviamente ainda não conhecia a obra de Thunen, com a qual certamente estaria em profunda sintonia. Se, pois, por um lado, se pode dizer que Menger trabalhou em circunstâncias manifestamente favoráveis à elaboração de uma análise teórica da utilidade, por outro, é inegável que, para elaborar uma teoria moderna sobre o preço, ele não dispunha da base firme e sólida com que puderam contar seus colegas, a influência de Cornut, a qual se acresce ainda no caso de Walras, a influência de Dupuit e, no caso de Marshall, a de Thunen. E segue com uma dúvida instigante. Seria interessante procurar imaginar qual teria sido a evolução do pensamento de Menger se ele tivesse travado conhecimento entre os citados fundadores da análise matemática.
é notável que, enquanto saibamos, em parte alguma tenha feito qualquer observação sobre o valor da matemática como instrumento para a teoria econômica, embora se possa presumir que não lhe faltasse conhecimento técnico nem pendor para essa ciência. Pelo contrário, é incontestável seu interesse pelas ciências naturais, e sua obra toda evidencia forte predileção pelo método dessas ciências. Também o interesse de seus irmãos, nomeadamente Anton pela matemática e pelo fato de seu filho Carl ter se tornado um matemático de renome, indicam a existência de um pendor para a matemática na família Menger. Mas, embora chegasse a conhecer, mais tarde, os trabalhos de Jevons e Walras, bem como de seus compatriotas Auspitz e Lieben, Menger e seus escritos sobre as questões de método nem mesmo levam em consideração o método matemático. Devemos concluir daí que, para ele, a utilidade da matemática é duvidosa? O Hayek levanta uma questão aí que não tem como saber. E na nota 2, página 215, ele afirma que não era surpresa que Menger não tenha conhecido seu antecessor prussiano, Gossen. No entanto, em outra nota, na mesma introdução, assim escreveu Hayek a respeito do livro de Maffeo Pantaleone, Princípios de Economia Pura. Uma observação injusta na edição italiana, acusando Menger de plágio de Cornut, Gossen, Jennings e Jevons, foi eliminada na edição inglesa, e Pantaleone depois fez as pazes com a edição, com um prefácio de sua autoria e uma tradução italiana do Grunzatzi, Karl Menger, Princípio Fundamental da Economia Pura, Imola, 1909, publicado pela primeira vez como um suplemento do jornal do Economist, ou seja, Jornal do Economista, 1906 e 1907, sem o prefácio de Pantaleone. O prefácio também é reimpresso na tradução inglesa da segunda edição do Grunzatzi, que foi publicado em Bari, 1925. E, na página 318, Hayek menciona novamente Gossen. Outro exemplo, talvez menos importante, mas significativo do receio que Menger tinha de resumir explicações em uma só fórmula, já aparece quando fala da intensidade decrescente da necessidade individual com o aumento do atendimento da necessidade. Esse fato psicológico que, sob o nome de Lei de Gossen sobre o atendimento das necessidades, mais tarde passou a ocupar lugar supervalorizado dentro da teoria do valor, foi elogiado pelo próprio Wieser e como sendo a principal descoberta de Menger. O sistema de Menger, no entanto, ocupa o lugar mais adequado e menos importante, o de ser apenas um dos fatores capazes de nos pôr em condições de ordenar diferentes sensações individuais de necessidade, segundo seu grau de importância. Como é notório no início da década de 1870, William Stanley Jevons, Karl Menger e Leon Warros, trabalhando separadamente, reintroduziram a teoria da utilidade marginal. Durante as discussões sobre qual dos três foi o primeiro a formular a teoria, um colega de Jevons descobriu uma cópia do Die Erkwürde, o livro do Gossen, em questão. No entanto, a descoberta, em 1878, veio muitos anos depois de os três principais nobres da Revolução marginalistas terem publicado seus livros e, sendo assim, as diferenças significativas com as contribuições originais de Gossen foram ignoradas. Gossen foi superado em 10 anos por James Balmes, como pioneiro do desenvolvimento da teoria subjetiva do valor com base no princípio marginal. Como já escrevemos, seu trabalho foi negligenciado durante sua vida e ele morreu amargurado depois de ter retirado do mercado as cópias não vendidas de seu livro. Seu trabalho foi brevemente mencionado no livro de História do Pensamento Econômico publicado no ano de sua morte e, mais favoravelmente, em 1870, na segunda edição de um livro sobre o problema do trabalho de F. A. Lange, famoso historiador do materialismo. Jevons, ao ver o livro de Gossen, afirmou: "Estou, portanto, na posição infeliz de sentir que o maior número de pessoas não tenha compreendido a teoria da utilidade marginal e, de resto, descobrir que ela não é nova, mas encontrou conforto para acrescentar que a teoria em questão tenha sido de fato independente e descoberta 3 ou 4 vezes mais e deve, portanto, ser verdadeira." Então, o que o Jevons queria dizer aqui? Já que ele chegou nessa situação, né, de descobrir a teoria da utilidade marginal decrescente, blá blá blá, tudo isso, e outras pessoas chegaram antes dele nessa teoria, então ele chega à conclusão que, cara, se mais 3 ou 4 pessoas chegaram nessa mesma teoria, dá um embasamento para ela. E, de fato, se você considerar o Urpia e o Gossen, mais os três que são os pais da teoria da utilidade marginal decrescente, você tem 5 autores chegando na mesma conclusão. Então, os 5 estão errados ao mesmo tempo? É meio complicado. Então, não estão. E, ao mesmo tempo, a gente consegue, hoje, olhando para o passado, entender que não, eles não estavam errados, eles estavam certos. Quem está errado é quem afirma que o valor vem do trabalho, tipo os idiotas dos marxistas. Mas, marxistas não é o assunto do vídeo aqui. Em seguida, Jevons falou a Walras da antecipação pioneira de Gossen. Ambos reconheceram publicamente a prioridade de Gossen e se esforçaram para salvar seu trabalho do esquecimento.
Jevons, no prefácio à segunda edição de sua Teoria da Economia Política, em 1879, e Walras, em seu artigo no Journal dos Economistas, em 1885. Walras ainda preparou uma tradução francesa do livro de Gossen, que jamais foi publicada. Muito mais tarde, apareceu uma tradução em italiano. Nessa discussão, devemos notar um fato bastante significativo. Apesar de Hayek ter colocado o nome de Gossen 6 vezes na introdução ao livro de Menger, o autor de Grundsätze não é mencionado sequer uma única vez, tanto por Menger quanto por Rothbard, em seu volumoso texto An Also Perspective History of Economic Thought, uma perspectiva austríaca da história do pensamento econômico. A meu ver, Menger provavelmente não conhecia o livro de Gossen, mas Rothbard pode ter desenhado de sua importância. Não tem como saber se Rothbard desenhou ou não, porque ele não está vivo para perguntar. Spiegel sugere que Gossen, católico, via seu trabalho como o fervor messiânico do fundador de uma nova religião. As leis da ciência eram um dogma, o cálculo hedonista, o princípio moral, a introdução nas leis da ciência era o culto, as experiências, os sacramentos, e os cientistas, os sacerdotes. Alguns pensamentos de Gossen ecoam com os de Bentham, Saint-Simon e Comte, mas como Gossen não o citou, é incerto se, ou até que ponto, ele se sentia em dívida para com esses autores. Traduções para o alemão de 2 obras jurídicas de Bentham tinham aparecido na década de 1830, e uma delas tinha sido publicada em Colônia, onde Gossen passou muitos anos de sua vida. Ele pode ter sido influenciado pela filosofia hedonista de Bentham, mas o tratamento matemático foi a característica do seu trabalho, como provavelmente foi sua elaboração do princípio da utilidade marginal decrescente. Houve, como já apontamos anteriormente, outros economistas anteriores que intuíram a teoria subjetiva de valor e o princípio marginal, como Gabriel Cramer, Daniel Bernoulli, William Foster Lloyd, Nassau Williams Sr. e Julius Duckwitz, mas nenhum deles logrou desenvolver a teoria como Gossen o fez. Então, é bastante interessante notar que ao longo da história, realmente esse paradoxo do valor, ele foi algo que a galera, coçava a cabeça de pensar, pô, mas por que isso, tal? Por que é assim? Por que não é de outro jeito? Qual que é a resposta para isso? Então você chegar com um cara como Gossen, e por outro princípio, por um princípio mais matematizado, e chegar nessa conclusão é um feito notável, tá? A gente não está lidando com alguém que fez pouca coisa. Talvez ele não tenha tido o reconhecimento merecido em vida, mas o fato dele estar aqui nesse livro é uma forma de reconhecer ele, tá? Eu confesso que eu próprio não conhecia ele, mas também assim, eu não sou tão aprofundado no tema da utilidade marginal decrescente e tudo mais, essa parte. Eu conheço a teoria, assim, da onde vem o valor, tudo mais, estudando, mas eu não me aprofundei no estudo de da onde veio a teoria. Então, para mim também foi uma novidade conhecer esse autor. Mas nota que várias pessoas, ao longo de vários anos, de vários séculos, tentaram resolver esse problema. E todas elas falharam, e o Urpia, o Gossen, e o Jevons, os Walras e o Menger foram os caras que resolveram esse problema, esse quinteto notável. Mas vamos lá. Como ainda notou Spiegel, em matéria de economia política, o individualismo acentuado de Gossen levou a um ponto de vista modificado de laissez-faire. Tudo o que existe, sustentou, por si só deve criar os meios para promover a existência. Caso contrário, não merece continuar a existir. Nessa base, ele rejeitou o apoio do governo à religião, à arte e à ciência. O cara era brabo. O alívio do Estado aos pobres deveria ser realizado sob a forma de empréstimos. Um sistema geral de empréstimos do governo deveria ser estabelecido para que todos pudessem tirar o máximo proveito de suas oportunidades. A propriedade privada deveria ser protegida e livre de restrições que dificultam a iniciativa individual, mas a terra deveria ser nacionalizada, comprada pelo governo e depois leiloada pela melhor oferta na forma de um contrato de locação para facilitar o seu uso mais produtivo. Ele tinha essas ideias meio nacionalistas de propriedade de terra, mas isso é um pensamento comum de filósofos alemães, tá? Não é à toa que o tiozinho do bigode lá, alguns anos depois, foi falar em sangue e solo, para ter terra. Ainda de acordo com Spiegel, não é difícil de saber porque a obra de Gossen foi quase completamente negligenciada por praticamente um quarto de século. O autor era praticamente desconhecido no meio acadêmico. A formação original de Gossen foi em direito e posteriormente ingressou no serviço público da Prússia. Após ficar um tempo no cargo, abandonou o posto e decidiu empreender no ramo de seguros. Publicou seu livro com a expectativa de obter reconhecimento, porém optou por um título exagerado e pretensioso: Desenvolvimento das leis das relações humanas e do regulamento da ação humana delas derivadas. Ademais, empregou um estilo acentuadamente pesado. Sua excessiva autoestima levou a comparar-se logo no início do livro com a obra revolucionária de Copérnico. Afirmou, ainda, que seu sistema de pensamento, caso adotado, seria capaz de criar um paraíso na Terra. Como era de se esperar, os representantes da escola histórica, que na época começavam a dominar o cenário acadêmico, consideraram as ideias de Gossen absurdas. E criar um paraíso na Terra é meio absurdo mesmo. Isso é coisa de comunista.
Além disso, acentua Spiegel, o livro de Gossen é repleto de diagramas, fórmulas e ilustrações matemáticas longas. É importante observar que, aproximadamente 50 anos após sua publicação, outro economista, Alfred Marshall, sob circunstâncias muito mais simpáticas ao emprego de métodos e rigor matemático na economia, ainda considerava aconselhável tomar um grande cuidado com o recurso ao tratamento matemático por ser praticamente impalatável para boa parte dos leitores. Dessa maneira, se o livro de Gossen logrou despertar alguma simpatia, isso deveu-se mais à sua postura belicosa contra comunistas e socialistas e também porque a teoria subjetiva do valor poderia ser utilizada como uma poderosa arma contra a fundamentação das propostas socialistas na economia. Então ele tinha um certo grau de combatividade com os comunistas, socialistas, essa galera da escola histórica alemã que eram notavelmente socialistas, né? Os economistas históricos alemães, por sua vez, tinham à disposição outras maneiras de lidar com as ideias socialistas. Assim, muitas décadas depois da publicação do livro de Gossen, ainda estavam mais inclinados a depreciá-lo ao invés de aproveitar suas ideias para enriquecer o arsenal do novo ramo austríaco da teoria do valor. A rejeição às ideias de Gossen foi tamanha que até mesmo os austríacos só começaram a prestar atenção a ele a partir de 1889. Então, basicamente, ele era praticamente um pária, né? Spiegel também realiza outra observação significativa. Na época do nascimento de Gossen, a Renânia ainda era uma parte componente da França sob Napoleão, e seu pai trabalhava para o governo. Assim, o pensamento de Gossen era considerado como sendo fundamentalmente não alemão, o que levou seus compatriotas a responderem com frieza e mesmo desgosto a seu hedonismo e utilitarismo, bem como a sua fundamentação nas ideias do direito natural. Não foi, portanto, por mero acaso que suas ideias tenham sido reconhecidas apenas tardiamente e por estrangeiros. 3.1. As leis de Gossen. Gossen algumas vezes é mencionado em textos de história do pensamento econômico sucintamente como autor de 3 leis, as chamadas leis de Gossen, resumida nos 3 postulados seguintes. Primeira lei. A utilidade marginal é decrescente, ou seja, diminui em todos os intervalos relevantes para a tomada de decisões à medida que unidades sucessivas de um bem ou serviço vão sendo consumidas. Um exemplo disso aqui. Vamos pegar um pão. Digamos que eu te dei um pão. Toma, pega um pão aí para você. Aí você consome esse pão, você come ele. Então, findou, é um bem de consumo, você comeu ele. Aí eu chego para você e te dou um segundo pão. Você fala, ainda tô com fome, vai, me dá esse segundo aí. Você também consome esse pão. Aí eu chego para você e te dou um terceiro pão. Aí você, não tô lá com muita fome, mas beleza, vou comer também. E depois eu te ofereço um quarto pão, também de graça, não tô te cobrando nada, estou te dando pão. Aí você fala, não, chega, já tô saciado aqui, não quero mais esse pão. Aí eu tento convencer você a pegar esse pão. Eu faço um argumento, sei lá, agora você está saciado, mas depois, mais tarde, sei lá, daqui umas 4, 5, 6 horas você pode estar com fome. Então pega aí e guarda para depois. Eu falo, vai, tá bom, vou guardar esse quarto pão aqui para depois. Então você vê que ele já não é mais um bem valorizado, a utilidade dele já foi a zero em termos de consumo no presente. Mas a utilidade dele de consumo no futuro, ela está alta. Então digamos que eu chego para você e ofereço um quinto pão. Aí eu já sei que você também não vai querer ele para consumo, mas você fala, pega aí, guarda aí. Aí você também guarda esse pão. Aí, sei lá, eu ofereço um sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º pão. Aí nesse número. Aí beleza, o sexto, o sétimo, o oitavo, você... beleza, aceito. O nono e o 10º, fala, não, esse aí eu não quero. Então esse aí eu rejeito. Então você nota que o 6, 7 e 8, para guardar futuramente, a pessoa aceita. O nono e o 10º, não, ela já rejeita, porque para ela também foi a zero a utilidade marginal desse bem para consumo futuro, para armazenamento. Então já não tem mais utilidade, a troca não é feita, no caso, a aceitação da doação, né, nesse caso, que pode ser feita uma doação também. Poderia ser feito com uma venda também da mesma forma, mas enfim, eu só coloquei uma doação. Só para vocês entenderem um pouco mais do conceito da utilidade marginal decrescente. Isso aqui é importante entender, tá? Porque se você consegue entender isso aqui, você basicamente consegue entender economia de maneira geral. Mas vamos lá, segunda lei. Pressupõe que um agente está em equilíbrio quando aloca os gastos de forma que a relação entre a utilidade marginal e o preço, custo marginal de aquisição, é igual em todos os bens e serviços. Gossen expressou essa lei matematicamente, sendo U a utilidade total, QI a quantidade consumida de bem ou serviço e PI o preço desse bem ou serviço, o X a utilidade marginal de I e o X a utilidade marginal de J. Então, aqui eu vou mostrar para vocês aqui a fórmula, porque acho que fica mais fácil para visualizar. Vou focar aqui essa fórmula aqui, ó. Tô com o dedo apontando aqui. Aí quem quiser dar uma lida aí nela, pausa o vídeo aí.
Mas enfim. Ao leitor não iniciado em cálculo diferencial, oi, eu creio que cabe esclarecer que o x, ou seja, a utilidade marginal do bem, I é definida como sendo a variação causada na utilidade total que resulta do consumo de uma unidade adicional, marginal, do bem ou serviço I, e que isso pode ser representado como a derivada parcial da utilidade total em relação a I. E, ainda para que se possa afirmar que a utilidade marginal seja decrescente, devemos admitir, algo bastante indigesto para os austríacos, que a função utilidade seja contínua, diferenciável em todos seus pontos e, adicionalmente, que possua derivadas de segunda ordem e que essas sejam negativas. Portanto, a linguagem matemática pode ser válida para descrever simbolicamente ou simplificar, mas não pode representar a ação humana no mundo real, que é caracterizada pela subjetividade. Então, um ponto importante do professor aqui, dá para expressar a lei da utilidade marginal decrescente em matemática? Dá, mas não a ação humana porque ela é subjetiva. Você não tem como matematizar a ação humana. Vamos lá, terceira lei. A escassez é pré-condição para o valor econômico de um bem ou serviço. Isso aqui é muito importante de entender, tá? Por que bens são valorizados? Porque eles são escassos. Pega aqui, por exemplo, o seu próprio tempo mesmo. Você que está me assistindo aqui. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa nessa noite de Natal, mas você decidiu ver esse maluco aqui com um gorro de Papai Noel falando sobre utilidade marginal decrescente e discutindo um cara que morreu em 1858, há quase 200 anos atrás. Por que você decidiu fazer isso? Primeiro, agradeço você por ter feito isso. Segundo, porque você considera que o seu tempo será mais bem despendido assistindo esse maluco aqui no YouTube do que, sei lá, fazendo qualquer outra coisa que você poderia estar fazendo, abrindo presente, comendo sobra da ceia, se vestindo de Papai Noel para poder agradar outras pessoas, sei lá, enfim, qualquer outra coisa que você poderia estar fazendo nessa noite de Natal, mas você está aqui no meu vídeo e eu, de novo, eu agradeço muito. Então, o seu tempo, ele é escasso. É isso que eu quero colocar. Você não consegue, por exemplo, sei lá, tá vestido de Papai Noel brincando com as crianças no shopping e ao mesmo tempo assistindo o meu vídeo. Você não consegue fazer essas duas coisas porque o seu tempo é escasso e até mesmo você é escasso. No caso, você não consegue se multiplicar para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você consegue só estar em um lugar ao mesmo tempo fazendo uma única coisa. Então você não consegue ver o meu vídeo e estar no shopping fantasia de Papai Noel. Ou sei lá, ver meu vídeo e estar fazendo qualquer outra coisa. Então quando você está aqui, você está desprendendo o seu tempo que é escasso. Então é importante entender isso, é uma alocação de tempo também. Então, o meu vídeo, no caso, ele tem um valor econômico para você, né? Porque você está usando o seu escasso tempo para poder assistir. Mas vamos lá. O princípio da utilidade marginal decrescente significa que, com o aumento da quantidade consumida de um bem ou serviço, o valor de cada unidade adicional, átomo, sofre uma diminuição contínua até que chegue a zero. O exemplo lá do pão que eu dei. Assim, os produtos que produzem apenas uma utilidade têm seu consumo limitado pelo tempo ou o número de unidades consumidas. Para um conjunto de bens, se os meios e poderes dos agentes não são suficientes para produzir todos os meios possíveis de satisfação, o homem deve produzir cada bem de tal forma que a última unidade de cada um tenha valor igual para ele. Mas, o que dizer quanto aos custos? Goss indica a esse respeito que diferentes produtos requerem diferentes graus de esforço para sua produção e o valor das coisas produzidas desse modo naturalmente, é reduzido no mesmo grau que a estimativa de dificuldade como tal. Segue-se que, a fim de se obter um máximo de satisfação, os homens têm que dividir o seu tempo e energia gastos para obter satisfações diferentes, de modo que a última unidade de qualquer satisfação, ou utilidade, seja igual à quantidade de dificuldade ou desutilidade que seria causada se aquela unidade fosse produzida no último momento de esforço, isso é, na margem de desutilidade. Adicionalmente, Gossen não deixa vontades ou desejos soltos e faz algumas análises quanto às diferenças de elasticidade, etc. Ele distingue necessidades, Bedürfnisse, como ele chama, de luxo ou desejo de prazer, a primeira sendo aquelas que não podem ser fortificadas. Ele usa esse termo, ou seja, erigidas sem trazer economia em outras satisfações. E observa alguns dos resultados que decorrem do fato que os homens diferem em seu poder de compra. Tópico 4. Gossen como proto-austríaco. Parece não haver dúvidas quanto ao fato de que Hermann Henry Gossen foi o segundo economista que desenvolveu uma teoria plena da demanda, fundamentada no princípio da utilidade marginal. No entanto, isso é suficiente para caracterizá-lo como proto-austríaco? A pergunta é pertinente, pois, dos 3 economistas que ficaram com os louros dos fundadores do marginalismo, a saber, Menger, Jevons e Walras, apenas o primeiro foi um austríaco autêntico. Em termos técnicos, o livro de Gossen é uma peça como as de Dupuit, Jevons, Walras e, em menor medida, Menger. No entanto, mais do que ninguém, com a possível exceção de Jevons, sua teoria econômica parece estar enraizada em uma tentativa de expressar o hedonismo de Jeremy Bentham em linguagem matemática. Com efeito,
Gossen via a economia como a teoria do prazer e da dor, ou mais especificadamente, de como as pessoas, como indivíduos e como grupos, podem obter o máximo de prazer com o mínimo de esforço doloroso. Ele insistiu que o tratamento matemático era a única maneira correta para lidar com as relações econômicas e aplicar esse método para determinar máximos e mínimos. Assim sendo, diante dessas dúvidas, creio que podemos classificar Gossen como um proto-austríaco híbrido, com alguns genótipos compatíveis com a tradição de Viena e outros herdados diretamente das tradições inglesas, francesa e alemã. Entre os primeiros, acredito que possamos listar 4.1. A falta de confiança no Estado. O tópico aqui, tá? Como vimos, Gossen rejeitou o apoio do governo à religião, à arte e à ciência. Enfatizou que a ajuda do Estado aos pobres seria melhor realizada sob a forma de empréstimos, propondo um sistema geral de empréstimos públicos para que todos pudessem tirar o máximo proveito de suas oportunidades, de acordo com sua capacidade, habilidade, inteligência e disposição para o trabalho. Tópico 4.2. A defesa da propriedade privada. Gossen sustentava que a propriedade privada era fundamental e deveria ser protegida e desamarrada de quaisquer restrições que dificultassem a iniciativa individual. E, mesmo que defendesse que a terra deveria ser nacionalizada, completava dizendo que ela deveria ser comprada pelo Estado e depois leiloada, estabelecendo-se contratos de locação para facilitar o seu uso mais produtivo. Ou seja, ao Estado caberia comprar terrenos privados a baixos preços para tentar recuperar mais tarde seu investimento, devido ao crescimento das rendas. De acordo com Hayek, a ideia de Gossen foi uma verdadeira novidade na Alemanha de seu tempo, pois nunca antes alguém tinha proposto um plano semelhante de nacionalização da terra. Porém, como o livro passou despercebido, o seu impacto foi insignificante. Esse tópico aqui dele, comentando aqui, voltando um pouco no 4.1, é bastante interessante notar como ele era um cara que rejeitava apoio à pesquisa científica e à arte, que hoje é uma coisa que praticamente as pessoas não conseguem conceber a ideia de se fazer ciência sem apoio estatal, sem bolsa estatal, sem essas coisas. Elas não conseguem mais imaginar indo tentar apresentar um projeto, por exemplo, sei lá, um químico apresentar um projeto de melhor eficiência numa empresa para poder tentar angariar fundos para sua pesquisa, de modo que a empresa se beneficie disso. Não, é simplesmente eu quero uma bolsa estatal e eu quero agora. É basicamente isso. E esse plano dele aqui de estatizar a terra para depois vender é meio estranho, né? Porque aquilo, da onde que o Estado vai tirar dinheiro para ficar comprando terra de pessoa roubada dos outros? Então, tipo, como se o Estado cavasse um buraco para depois tapar um buraco. Seria meio estranho. Mas, enfim. Vamos ao tópico 4.3 aqui. O esboço da teoria austríaca do capital. Para Gossen, o valor dos bens e serviços é derivado de sua capacidade de proporcionar satisfações, utilidades ou prazeres. Sendo assim, os bens e serviços podem ser divididos em 3 classes. 1. Aqueles que possuem todas as propriedades para proporcionar satisfações ou gerar rendimentos, ou seja, os bens de consumo, ou Genussmittel, como eles chamam. Genussmittel talvez seja assim. Os bens de segunda classe que carecem de atributos capazes de proporcionar o gozo completo, como, por exemplo, martelos, tubos e fornos e outros bens complementares. E 3. Os bens de produção, como terra, máquinas, etc., que têm um valor indireto devido à sua capacidade de produzir bens de outras classes mediante imputação. Trata-se, como vemos, de uma antecipação, embora rudimentar, da teoria mengeliana das ordens dos bens. 4.4. Subjetivismo e utilidade marginal. Gossen não subestimou os aspectos subjetivos da determinação do valor. Pelo contrário, mesmo adotando métodos matemáticos, foi pioneiro em desenvolver uma teoria subjetiva do valor com base nos princípios marginais. Creio que essa foi sua maior contribuição para a ciência econômica. Acredito que esses 4 temas que acabei de listar sejam suficientes para me permitir incluir o nome de Gossen na galeria dos proto-austríacos, embora, como ressaltei, de uma natureza miscigenada. Por isso, achei conveniente incluí-lo nesse livro, até mesmo para que seu nome possa ser mais conhecido, ou menos desconhecido. E aqui, falando um pouco sobre isso, eu achei interessante a inclusão desse pensador aqui pelo professor Biratan Jorge Olio. Eu não o conhecia, então acho bastante bacana colocar um outro pensador. Eu vou tentar achar o livro dele para ler, né? Mas pelo que é falado aqui, é bem pesado, né, em termos de escrita, então deve ser aquele estilo alemão, né, bem prolixo. Vamos ver se eu acho e leio. Talvez até, se eu ler ele, eu trago alguns comentários sobre o livro e tal, o que eu achei futuramente aqui para o canal. Mas agradeço ao professor Biratan Jorge Olio por trazer esse pensador desconhecido, de certa forma, né? Mas, de novo, assim, também, eu me usar como referência, se eu conheço ou não é muita base, porque, assim, eu conheço a teoria da utilidade marginal decrescente, mas eu não conheço todo o histórico até chegar nela. Então,
não sou muito versado nisso, tá? Na história, não no conhecimento da teoria. Mas vamos lá, tópico 5, conclusões, já caminhando aqui para o encerramento do vídeo. Filosoficamente, Gossen foi um utilitário liberal clássico, isto é, ele se opôs à intervenção do Estado, especialmente nos casos que a iniciativa individual e a livre competição fossem suficientes como princípios norteadores da ordem econômica. Hoje em dia, talvez ele fosse classificado como um defensor do Estado mínimo ou minarquista. É evidente, portanto, que Gossen, a rigor, não pode ser considerado um proto-austríaco, um austríaco puro sangue. Mas também é inegável que, no único livro que escreveu, tenha conseguido contribuir com bastante sucesso para a teoria econômica em sua época, e que tenha antecipado, juntamente com Balmes, a solução de Menger, Jevons e Walras para o nó górdio que vinha atormentando os estudiosos de economia desde os tempos de Santo Tomás de Aquino, a resposta à pergunta do que determina o valor das coisas. Não encontramos qualquer referência à importante pergunta. Gossen conhecia o artigo de Balmes? Provavelmente não, porque Balmes escreveu em outro idioma, o espanhol, e também para um público diferente. Outro exemplo da contribuição de Gossen é sua análise de trabalho. O trabalho proporciona satisfação, porém, indiretamente, pela renda que as horas trabalhadas permitem oferir, mas é acompanhada pela desutilidade devido à exigência de esforços. Segue-se que temos que trabalhar até o ponto em que a satisfação proporcionada pela renda do trabalho seja igual à desutilidade marginal do trabalho. Outra demonstração de sua criatividade pode se encontrar na análise das trocas. Para Gossen, os envolvidos nas trocas ganham utilidade até o ponto em que, para cada um, as utilidades marginais dos bens trocados se igualem, sendo que a troca continua enquanto a utilidade marginal do bem ou serviço demandado seja maior do que a do bem ofertado. Eis, portanto, Gossen, nosso proto-austríaco híbrido. Isso dá fim aqui ao capítulo. Achei bastante interessante, gostei desse capítulo, muito bom. O próximo capítulo será sobre Gustavo de Molinari. Esse aqui, para mim, talvez seja, de fato, o primeiro anarcocapitalista da história. Então vai ser muito interessante. Como é um capítulo muito longo, porque o Molinari viveu entre 1819 e 1912, então ele viveu quase 100 anos, então teve uma vida muito longa. Naturalmente tem muita coisa para falar sobre ele. Esse capítulo será dividido em 3 partes, para pegar legal e ter uma noção boa do que ele falou. Então vão ser os próximos 3 vídeos aí. Esse vídeo está saindo no dia 25, então sairá no dia 27, 29 e 30, esses 3 vídeos. Aí dia 31, na virada do ano, o último vídeo da série, que tratará de Karl Menger, encerrando o livro dos proto-austríacos a Menger. Tem sido bem divertido, bem prazeroso fazer essa jornada aí com vocês, acompanhando esse livro. Estou gostando bastante, espero que vocês também estejam gostando da série. Se você gostou, chegou até aqui o final, deixa um comentário aí, sei lá, deixa um Feliz Natal aí no comentário aí pra galera do canal também. Então eu agradeço a todo mundo que está assistindo. Novamente, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito do canal, se inscreva, dê a sua inscrição de presente de Natal. O melhor presente de Natal que você pode me dar é você se inscrever no canal. Então eu agradeço a todo mundo que assistiu. Se inscreva, comente, compartilhe. Divulgue o vídeo aí para mais gente. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.